Começando aqui o nosso Boletim Contábil Play, com as notícias que repercutiram na semana e que indiretamente podem impactar o setor contábil, o setor fiscal, o setor de departamento pessoal no Brasil. O primeiro tema que nós trazemos aqui hoje é em relação à Petrobras e o aumento dos combustíveis. Como amplamente divulgado, o atual presidente da Petrobras e do Conselho de Administração, José Mauro Coelho, pediu demissão no início da semana, então ele já não faz mais parte da Petrobras, e Fernando Borges, diretor executivo de exploração e produção da companhia, foi escolhido para comandar interinamente a empresa até que o novo presidente seja nomeado. Caio Paes de Andrade, secretário da Desburocratização do Ministério da Economia, é o provável substituto de Coelho. Ele foi indicado ao cargo pelo governo há um mês, mas a troca esbarrou nos trâmites legais devido à lei das estatais. Ontem, dia 23, em publicação extra no Diário Oficial da União, o presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos o projeto que limita o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, sobre itens como diesel, gasolina, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Logo, o ICMS, que é um imposto estadual, sofrerá alguns impactos com essa medida. Pelo texto aprovado pelo Congresso, esses itens passam a ser classificados como essenciais e indispensáveis, o que impede que os estados cobrem taxa superior à alíquota geral de ICMS, que varia de 17% a 18%, dependendo da localidade. Até então, os combustíveis e outros bens que o projeto beneficia eram considerados supérfluos e pagavam, em alguns estados, até 30% de ICMS. Se você é um desses estados que tinha uma alíquota de ICMS muito alta, deixe aí nos comentários a sua opinião a respeito desse tema. Outro assunto aí bastante amplo é em relação à Selic. O Banco Central, o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, ele aumentou a taxa básica de juros para 13,25% ao ano, ou seja, a Selic passa a 13,25% ao ano, segundo o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Já a Confederação Nacional da Indústria, ela criticou e considerou equivocada e desnecessária nesse momento a decisão de aumentar a taxa básica de juros. Segundo a entidade, a elevação da taxa de juros acarretará custos adicionais para a economia, como queda no consumo, da produção e do emprego. Para Robson Braga de Andrade, o presidente da CNI, este aumento adicional da taxa de juros para o controle da inflação surtirá efeitos indesejados à nossa economia, como queda no consumo, da produção, além de demissões ou não abertura de novas vagas no mercado formal de trabalho. Outro tema de bastante repercussão essa semana foi a avalanche de golpes digitais, inclusive com CPF, inclusive pessoas que foram vítimas de golpes através da internet em relação à regularização do CPF. Muitas pessoas têm realizado a compra de objetos desejados aí pela internet, através de redes sociais como celulares, ou participado de investimentos em criptomoedas com a promessa de ganhos estratosféricos, ganhos cada vez mais altos e que não são compatíveis com o mercado. Os noticiários acabam repercutindo essas notícias por conta da falta de punição ou até mesmo uma punição branda em relação a esses golpistas, e as vítimas acabam sempre ficando à mercê dessa situação. Geralmente, por constrangimento ou por falta de coragem, elas acabam não denunciando adequadamente esses golpes digitais. Recentemente, a Receita Federal noticiou também que muitos contribuintes, independente da sua situação no cadastro de pessoa física, ou seja, no CPF, acabam recebendo mensagens através de SMS, WhatsApp e até e-mails, como se fosse da Receita Federal, informando que estão com a sua situação irregular. Porém, a Receita Federal alerta que não necessariamente a pessoa está com uma situação irregular e também que ela não envia links para os contribuintes. Portanto, o contribuinte que receber alguma notificação dizendo que o seu CPF está irregular, a recomendação é fazer o cadastro no ECAC e visualizar a situação cadastral. Outro tema amplamente divulgado
nosso último tema aqui no nosso boletim é em relação ao auxílio diesel para os caminhoneiros. Segundo as informações do Congresso Nacional, o auxílio diesel para os caminhoneiros pode ser benéfico para auxiliar a categoria. O Planalto inicialmente aumentou o benefício para R$1.000, tudo isso para evitar maior desgaste com a categoria e pressão sobre o governo. O Planalto ainda quer zerar impostos federais sobre os combustíveis e compensar os estados que anularem a alíquota do ICMS sobre o diesel e gás de cozinha até dezembro deste ano. Além do auxílio diesel, os governistas tentam emplacar o Vale Gás, que é para ajudar a economia. Quer receber mais detalhes? Acompanhe o nosso canal, inscreva-se e ative as notificações.